Então, pessoas, vamos a um super master mega coringa para todas as redações da sua vida. Eu creio que Zygmunt Bauman já tenha passado 400 milhões de vezes pelas minhas aulas. Com certeza, se você já me ouve há algum tempo, você sabe quem é esse senhorzinho polonês ou já tem alguma noção sobre quais ideias ele defende, não é? E há uma em especial que, francamente, se ajusta de uma forma extraordinária para todo o caos desparalado que nós estamos vivendo nesse século XXI. Eu me refiro ao conceito de instituições zumbi, que apareceu pela primeira vez na grande obra, talvez a mais famosa de Zygmunt Bauman até hoje, a obra denominada simplesmente Modernidade Líquida, a primeira vez em que ele comenta sobre tal pauta. Talvez aí, lá pelos 2000 e bolinha, quando eu conheci as ideias de Zygmunt Bauman, é que eu tenha tido o primeiro contato com essa noção extraordinária para explicar tudo, absolutamente tudo, sobre a vida contemporânea, sobre a ultramodernidade líquida, como ele mesmo diz, e uma ideia fantástica para os seus textos, até porque dá para você colocar como uma tese fixa para a maioria das suas redações sobre a fragilidade das instituições, ou o simples fato de as instituições contemporâneas, embora estejam presentes em nosso ordenamento social e jurídico, já não são capazes de exercer as suas funções tais como era necessário que elas exercessem. A matriz é essa, ou seja, estão aí, nós temos um governo democrático estabelecido como federação, a República Federativa, nós temos escolas, nós temos um sistema público de saúde estruturado, não é? Nós temos um sistema de justiça e nas esferas menores nós temos família enquanto instituição, enfim, inúmeras delas. Como Durkheim dizia, as instituições têm um papel extraordinário na vida do homem, já que elas são maiores e coercitivas, ou seja, determinam como a gente pode viver, que tipo de comportamento a gente pode ter e nos protegem mesmo de nós mesmos, né? Para nossa sobrevivência em relação ao meio e aos outros. No entanto, nós estamos percebendo nessa virada para o século XXI que boa parte dessas instituições, embora estejam vivas e atuantes, aí todas com o pessoal trabalhando e com as suas normas estabelecidas, elas já não conseguem mais exercer as funções que deveriam, ou não conseguem mais um nível de eficiência necessário para dar conta mesmo de serem maiores do que nós e de fato coercitivas. Hoje nós estamos sofrendo, vamos dizer, um despreparo imenso, boa parte de nós não sabe para onde caminhar, o que é certo e errado, e boa parte dessas instituições também estão meio perdidas na forma como se atualizam, sabe, em relação ao que nós precisamos, e se ajustar às novas mudanças mesmo. Então, serve inclusive para comentar sobre como as instituições do Estado mesmo, a estrutura de governo, não tem conseguido mais alcançar o impacto ou a dimensão do que é a vida moderna, sabe? Parece que o mundo foi e o circuito de modernidade cresceu e evoluiu, explodiu em nosso meio, e as instituições, principalmente as que fazem parte do Estado, já não sabem mais como acompanhar. O que eu faço para pegar o pique, né? Para pegar o espírito do tempo, para acompanhar o circuito da evolução e ser útil para as pessoas? E até as instituições menores, como essas que nos acompanham mesmo, como família, já não sabem muito bem como exercer os seus papéis e conseguir nos controlar, nos orientar na vida. Você, se for pai, você sabe exatamente qual é o seu papel de pai? E o que você deveria estar fazendo hoje? Você tem certeza se o que você está fazendo é certo ou não? Você, como filho, sabe que papel exercer? Quais são as suas obrigações de filho? Sejam obrigações jurídicas ou mesmo sociais ou culturais. A maioria de nós, francamente, não faz a mínima ideia de onde veio, para onde está indo e de que forma deve caminhar. Inclusive, essa perda progressiva, né, dos papéis é uma das marcas principais desse tempo e um dos perigos maiores para a nossa sobrevivência enquanto humanidade. O que eu tenho que fazer? Eu sou professor, e aí? Qual
qual é mesmo o meu papel como professor? Meu papel é facilitar a vida das pessoas, esse é um degrau para que elas simplesmente se aprovem nos vestibulares, concursos e enéis da vida? Meu papel é gerar um nível de formação moral para trazer para essas pessoas um senso de certo e errado, para que elas não sejam escrotas na vida? Eu devo desenvolver uma matriz afetiva e um laço mais profundo com os meus alunos? Ou isso é uma espécie de transferência, como se trata na psicologia? Qual é o meu papel de fato? Eu não sei. Eu não sei hoje o que é sala de aula, para ser franco, porque a minha sala de aula hoje é a plataforma online, minha sala de aula hoje talvez seja um aluno, ou seja 40, eu não sei mais o que é o meu papel. Nenhum de nós sabe. Então, essa incerteza, sabe, essa instabilidade é talvez uma das melhores traduções do que sejam essas instituições zumbi. E esse zumbi aqui é sim a metáfora do zumbi, do morto e vivo mesmo, que a gente não sabe exatamente se está vivo, se está morto, se já partiu. Então você vai comer nosso cérebro, a gente não sabe direito. Então é uma estrutura de morto-vivo. Estão vivas, apesar de meio mortas, né? Então, sociedade moderna ultra líquida, Walking Dead. Nós estamos vivendo a era Walking Dead. Ninguém está mais sabendo exatamente para onde está indo. Bauman comenta que esse processo, caso você queira explicar com mais minúcias na sua redação, é um dos fenômenos pós-Guerra Fria, já que a Guerra Fria foi uma das últimas fronteiras sobre a solidez das instituições. Eu, inclusive, com os meus alunos, sempre usava uma metáfora que eu achava linda, a coisa mais linda do mundo para as redações, de que, junto com a queda do Muro de Berlim, não foram para o chão só os tijolos, mas foram também quase todas as nossas certezas a respeito do que o mundo é e de que forma ele deveria se estruturar. E, de fato, a queda do Muro de Berlim jogou por terra basicamente tudo. Obviamente foi fantástico o nível de liberdade que nós conquistamos depois, que o mundo conquistou depois, mas junto com as liberdades vem as angústias, né? Essa balancinha é muito perigosa em relação a qualquer formação civilizada. A gente nunca sabe exatamente até que ponto ser livre é uma escolha ruim, sabe? Porque nós perdemos boa parte do arrimo das nossas âncoras, de que forma nós devemos nos organizar no mundo. Então, inclusive, quem fala disso, dessa história da liberdade e da angústia, é uma criatura mais antiga, que foi professor do Bauman. Você está vendo que Bauman não tirou essas ideias da cartola, Sartre o inspirou, né? De que a exata medida da liberdade é também da angústia. Então, nós estamos meio perdidos. Praticamente liquefazemos as nossas certezas sobre o mundo, estamos dissolvendo boa parte das instituições, reconhecemos que as instituições que nos governam não conseguem dar conta do recado, não funcionam dentro do que precisam, mas nós não fazemos a mínima ideia sobre o que colocar no lugar, de que forma estruturar essas instituições para que elas sejam fortes o bastante para nos dar algum tipo de alívio e segurança e proteção. E nós estamos meio que na modernidade líquida de Bauman, navegando sem terra à vista, sem bote salva-vidas, sem âncora, tentando aí encontrar uma onda de flutuação que nos deixe numa boa, mas sem um pingo de certeza sobre o que é a vida. Isso é instituição zumbi. Então aqui você já tem alguma tese, você pode escolher como tese fixa para suas discussões, porque praticamente todos os temas que você vai discutir, de poluição atmosférica, a criança mexendo com telefone ou com live NPC, você tem fragilidade das instituições, elasticidade do Estado, perda dos papéis, né? Claro. Logo depois o repertório, você precisa explicar um pouquinho, que segundo Bauman, o processo de formação das instituições zumbi diz respeito a uma perda progressiva da funcionalidade de tais instituições, ainda que presentes na formação da vida contemporânea. Ou seja, estão vivas, apesar de mortas, como zumbis. E aí você precisa
em seguida trazer a aplicação do conceito. Desse modo, percebe-se tal fenômeno com o tema fulaninho, cicraninho, beltraninho que você estiver discutindo. Entendido? Então, fechou o seu Coringa, nota 1000 na sua redação.